Neste vídeo eu mostrarei para vocês a coleção de Candy Toy da Bandai Ultimate Monsters Gojira, que foi lançada em 2007. A proposta da linha Ultimate Monster é meio que uma versão melhorada dos bonecos ali da linha Hyper. Eram miniaturas que eram um pouco mais caras do que as das linhas Hyper, mas em compensação as figuras eram maiores, mais robustas, com as peças mais detalhadas e com a pintura toda detalhada, todos pintados. Essa linha Ultimate Monsters, a característica dela é que ela não tem nenhum personagem humano, são só criaturas monstruosas, extraterrestres, robôs e coisas do tipo, e tiveram de diferentes franquias. Essa aqui é a Ultimate Monster Gojira, mas também tem a Ultimate Monster Ultraman e a Ultimate Monsters de outros temas. E essa aqui, a Ultimate Monster Gojira, lançada em 2007, ela contava com 6 figuras, todas elas relacionadas ao filme Gojira Final Wars de 2004. E eu vou mostrar as figuras aqui para vocês. Pelo menos a maioria delas, né? A primeira figura lançada é o Gojira da versão do filme Final Wars, que é o filme de 2004. E tinha duas versões. Tinha a versão normal, que eu não tenho, e tem essa aqui, que é a versão alternativa, que a diferença dela é que ele está se preparando para disparar a baforada atômica e ele está com as placas dorsais acesas. A versão normal tem as placas dorsais pintadas da cor que elas são no filme, e essa versão alternativa, elas são todas feitas de um plástico transparente com uma pintura azul clara, para dar esse efeito de aceso, né? E se bate uma luz, eles ficam meio luminosos, meio translúcidos. E esse Gojira aqui reproduz em detalhes o traje lá do filme Final Wars, não só em detalhes da textura do traje, como da postura, da linguagem corporal do Sweet Hector, e os detalhes de pintura, que é a diferença em relação às figuras Hyper. As miniaturas lá da linha Hyper, elas tinham só alguns detalhes pontuais de pintura, uma pintura mais simples, e essas das linhas Ultimate Monsters são completamente pintadas, cada detalhe, inclusive a textura da pele. Assim. Então aqui tem o Gojira do Final Wars, dá pra ver o rosto dele ali, ó, reproduzindo em detalhes. É um design que é diferente dos outros filmes da Era Millennium, ele remete mais ao design lá da Era RC, só que com o nariz mais fino. E ali ele tem todo esse detalhe, essa pele aqui, toda rugosa, que é diferente também lá do design lá do Gojira 2000 Millennium, que parece farpas, né? A pele dele é para parecer alguma coisa cortante. Aqui não, é uma pele que é toda rugosa, escamosa, mas não necessariamente cortante com farpas. Aqui todo o detalhe da cauda, ele tem essa pintura que tem essas manchas para dar os diferentes tons da pele dele. Também é diferente que as placas dorsais, cada peça é uma peça separada, né? Das linhas Hyper, geralmente eram toda a placa dorsal em uma peça só, ou em 3 peças. O Gojira de 1999 era o mais complexo, mas eram algumas fileiras de placas. Esse aqui não, cada uma das placas é uma peça individual. Tem todo o detalhe da pintura, o pé dele ali com os 4 dedos e um polegar. Os detalhes do peito aqui, ó, todas as rugosidades aqui, as dobras, aquelas pernas gordinhas do Gojira, o encaixe da virilha, o peito ali dele rugoso, com essa estrutura central aqui que ele costuma ter, as mãozinhas do Gojira com as unhas pintadas. Esse aqui tem as garras tanto das mãos como dos pés pintados. O rosto dele ali, ele tem os olhos pintados, os dentes e a língua violeta pintada. Dá pra ver lá dentro da boca dele. Ela é toda esculpida em detalhes, aquela boca que abre bastante, né? O traje do Gojira no filme, no Final Wars, ele tem uma boca que se mexe bastante. As orelhinhas dele. E apesar dele parar em pé bem, né, ele é bastante pesado, essas figuras da Ultimate Monster, e essa pose dele, que ele apoia a parte do peso da cauda, deixa ele estável, mas ele também vem com essa base desse material, parece um silicone transparente, que é um modelo de base que vai se tornar padrão nas figuras Hyper e HD ali a partir de 2006, 2007. E ele é feito para encaixar na perna dele aqui, para dar uma estabilidade, mas ele nem precisa, mesmo sem a base ele para em pé. E esse aqui é o Gojira da Era Millennium, da versão de 2004. E para você ter uma noção de tamanho, ele é de uma escala parecida com as outras figuras aqui. Dá mais ou menos uns 11 centímetros de altura, mas ele está meio agachado, né, com as costas curvadas, com as pernas abertas. Mesmo ele tendo o mesmo tamanho das figuras da linha Hyper, como ele está agachado, ele é maior. E ele é grande também, né, por causa dessa cauda, que ele é volumoso e desse material mais pesado. É de um plástico PVC rígido e denso na maioria das partes das peças. E uma outra figura lançada nessa linha foi o Gigan, a versão lá do Gojira Final Wars também, mas essa miniatura eu não tenho para mostrar para vocês. Eu vou mostrar a seguinte, que foi o Ebirah, também da versão do Gojira Final Wars, que é esse kaiju que ele é um crustáceo, e daí ele é esculpido também em seus mínimos detalhes para reproduzir o design lá do filme Final Wars, né, e reproduzir essa textura de um crustáceo. Vou dar um close aqui no rosto dele para vocês verem, ele tem essa boquinha ali, e umas fendas dentro da boca. Os olhos dele são projetados, ele tem os olhinhos aí pintados de preto, mas são como aqueles olhos projetáveis que são tipo uma anteninha com os olhos na ponta.
dele tem esses segmentos aqui, tipo antenas na boca. A cabeça dele, né, parece um tipo de lâmina cerrada. E ele tem toda uma textura de crustáceo na peça esculpida ali, né? No pescoço parece que é um material maleável, mas aqui é todo um material rígido, que tem essas rugosidades ali, para dar uma textura de um exoesqueleto de crustáceo. Ele tem essa cauda enorme aqui dele, com uma barbatana aqui que parece peixe. As pernas dele, ele tem essas 8 pernas, que são cada uma delas uma peça diferente, que tem uma mobilidade, dá para mover aqui conforme a gente encaixa. E tem algumas perninhas menores aqui na cauda que são estáticas, né? Toda a segmentação aqui da cauda, a barriga dele, essa barriga de crustáceo. Ele tem as pinças ali, ou também essas pinças de crustáceo aqui, cascudas, e ali com umas partes que parecem do material maleável ali entre as juntas. Essas pinças, elas também têm alguma mobilidade. E detalhes ali da pinça, e aquilo, né, como alguns crustáceos, uma das mãos é menor do que a outra, né? A pinça da mão esquerda é uma pinça fininha e mais longa, e a pinça da mão direita é uma garra maior e mais robusta. E ele tem ali, ó, a carinha dele, os detalhes. Esse ébida, se as pernas deles forem bem posicionadas, ele consegue parar em pé sozinho, sem problema. Mas ele também vem com essa base aqui de silicone transparente, oca aqui por dentro. E ele tem essas rugosidades aqui para encaixar exatamente no formato do peito dele aqui, para fazer ele parar em pé aqui. Apesar de não ser necessário, né? Ele para em pé bem equilibrado, com tranquilidade. Além do ébida, outra figura lançada nessa linha foi o King Caesar, também com o design do filme Godzilla Final Wars de 2004. E o King Caesar, ele tem o design dele baseado nos Shisa, que são aquelas esculturas de leões comuns em Okinawa, né, que são divindades guardiãs lá da ilha de Okinawa, e que é uma tradição de iconografia que veio da China. A história é que imperadores chineses ganharam leões de presente. Esses leões foram levados lá para a China, né, porque eles não eram nativos de lá. Os artistas fizeram desenhos, pinturas, esculturas baseadas nesses leões, só que os leões morreram e se continuou uma tradição artística de fazer esculturas, pinturas e desenhos de leões, só que por artistas que nunca tinham visto os leões. Então eram desenhos mais baseados em outros desenhos, em outras pinturas, em outras esculturas, e também baseadas em mitos. O leão deixa de virar um animal real e vira um animal mitológico, e esses artistas que nunca viram leões acabam incorporando características de dragões e de outras criaturas fantásticas da mitologia chinesa no imaginário do leão. Então King Caesar é esse leão, mas não é um leão naturalista. É um leão já bem estilizado pela tradição artística chinesa, né, e pelos mesmos artistas que desenhavam outras criaturas fantásticas como dragões. Então é um leão, mas é um leão ao mesmo tempo escamoso. E esse é o design dele da versão Final Wars, que reproduz, né, o traje lá do filme. Ele tem todo esse corpo que é escamoso, mas com os detalhes de pelinhos, e tem esses pelinhos que são estilizados. Ele tem umas curvinhas, umas rodas que parecem asas, que não é como os pelos são de verdade, né? É como aqueles desenhos estilizados de criaturas fantásticas, de dragões feitos ali na China e em regiões influenciadas pela arte chinesa. Ali o pé dele em detalhes com as unhas pretas pintadas. Ele tem esse pelo aqui nas costas, aqui na bunda, a cauda dele com pelo na ponta, mas também aquele pelo, ó, que é estilizado com aquelas voltinhas da pintura tradicional. As costas dele escamosas, aqui nas laterais é um tecido mais rugoso, diferente. Os braços dele, ele tem 3 dedos em cada mão sem polegar, mas também tem todo o detalhe aqui por dentro, as rugas do material, e por fora esse material que parece escamas aqui. E já nas mangas não, tem as rugas do tecido normal. O peito dele também tem esse pelo estilizado. E essa jubona linda, esse cabelão aqui, bonitão, que é uma peça inteira, né, esse cabelo junto com as orelhas, mas é todo esculpido em detalhes e pintado, né? Tem essa pintura amarela, mas não é um amarelo maciço, tem vários níveis diferentes para dar tons diferentes no cabelo. Tem a orelha dele, né? Por cima da orelha tem todo esculpido com esses detalhes em pelo, e por baixo a parte interna da orelha ali, com umas ruguinhas, mas sem pelo. Ele tem um cavanhaquezinho ali embaixo do queixo, e os detalhes do rosto dele. Olha que bonitão. Esse leão estilizado. Os olhos dele pintados são bem legais. Os dentinhos, tá dando um sorriso ali. Ele tem os caninos, tudo esculpido e pintado. E na testa ele tem essa forma de 3 pontas com um tipo de joia ali na testa, num verde azulado metalizado. E a cabeça dele aqui, né, ele já tá ficando calvo. É o clássico calvo cabeludo. O sujeito que já tá careca na frente aqui em cima, mas tem cabelo na parte de trás e deixa crescer para compensar. E que tem esses pelinhos aqui na virilha também. King Caesar. O King Caesar, como as outras figuras, ele vem com a base de silicone, que encaixa aqui no pé direito. Nela tem todas as ranhuras e as aberturas para caber esses pelinhos
pelinhos do calcanhar dele lá dentro. Só que o King Caesar, mesmo com a base, às vezes ele é um pouco difícil de equilibrar. Depende da superfície onde ele tá, às vezes tem que baixar um pouco o braço dele para ele parar bem em pé. Se o braço dele tá esticado e a superfície é um pouquinho inclinada, ele já tende a cair. O peso da cauda não é suficiente para manter ele em pé. Então essa é a versão do King Caesar. E a última figura lançada nessa linha, que é a mais lindona de todas, foi a versão do filme Godzilla Final Wars de 2004, do Hedorah. O Hedorah é um kaiju feito de lixo e poluição. Então todo o design dele é baseado nele ser um tipo de gosma, de nojeira aqui. E eu acho esse aqui um boneco bonitão pra caramba, porque ele é um bonecão enorme aqui. Ele tem aqui uns 14 centímetros de altura e da mão dele até a cauda dá uns 25 centímetros. E é um boneco maciço e pesado. E ele reproduz o design lá do filme Final Wars. Então, em detalhes, ele reproduz essa textura de lixo, de gosma, óleo e alga misturado. Ele tem todas essas veias aqui, arranhuras, e é de uma cor que é um verde acinzentado, um cinza esverdeado. É uma cor de óleo de sujeira industrial. Tem essa mão dele aqui, enorme, ó, com esses dedos que são um tipo de tentáculos, e além desse detalhe verde acinzentado, cinza esverdeado, ele tem alguns detalhes da pintura vermelha, e uns degradês aqui, que passa do vermelho para o cinza, passando por uns tons intermediários aqui de cor de nojeira. Aqui a barriguinha dele é esculpida, todo em detalhes essas gosmas, ele tem os dedos aqui vermelhos, que não sei se exatamente dedos, né? Não é muito definido, porque ele é feito dessa gosmeira. Aqui esses tentáculozinhos que parecem umas coisas escorrendo para fora, penduradas. Essa mão esquerda dele tem tipo de uma gota gosmenta vermelha aqui pingando, caindo, que ele arrasta como um tipo de tentáculo. Aqui todos esses detalhes aqui nas costas, esse detalhe vermelho. A cauda dele também aqui, ó, com esse tipo de veia. E todos esses tentáculos aqui pintados com a ponta vermelha, mas que tem um degradê ali do amarelo até chegar nesse cinza, essa cor de sujeira. Cauda enorme. Lado de dentro da cauda. O peito dele, o rosto dele, tem uma cara que lembra um pouco o Homem-Coisa da Marvel, com esses caninhos aqui que ele dispara sujeira, né? Todo esse detalhe de uma gosma escorrendo. É uma representação de nojeira, mas é uma representação de nojeira que é linda, assim. Tá, o detalhe nas costas aqui, olha só o trabalho de escultura para fazer isso aqui, né? E a pintura também, né? Esses degradês, essas gosmas escorrendo. Ele tem esses tentáculozinhos aqui que eu acho muito legal. E tem aqui tipo umas protuberâncias, sei lá, assim, um tipo de tentáculos desses, mas que não cresceu completamente. Mas também parece aquelas cracas grudadas. A cabeça dele também tem um formato aqui maior, como se tivesse crescido de maneira irregular, parece um pouco um tumor. E ele é horrivelmente lindo ou lindamente feio, não sei definir. E os olhos dele são daquele acrílico transparente. Depende de como bate a luz, eles são translúcidos, né? E dá uma luminosidade. Só que ele tem as pupilas ali pintadas. Vou abrir aqui a cara dele para mostrar para vocês. Essa parte aqui da cabeça dele é oca, mas o resto do corpo dele é todo maciço, então ele é um boneco pesado pra caramba. E ele é tão pesado e estável que ele nem tem base, ele para em pé sozinho. Mas vou mostrar aqui por dentro, ó, os olhos são acrílico transparente. Então batendo a luz dá pra ver através dele, dá um efeito de luminosidade. Vou achar de volta a cara do Hedorah. E eu acho esse um bonecão lindão pra caramba, apesar de ser feio. E esse aqui é o Hedorah do Final Wars, esse boneco grandão, a cauda dá o apoio, ele fica muito firme, né? E é um boneco pesadão também, se tu grudar isso aqui na cabeça de alguém, pode nocautear a pessoa. Então estas são as figuras da linha Ultimate Monster Godzilla, lançada em 2007. Agradeço quem assistiu o vídeo. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Agradeço a todo mundo que curtir, comentar, compartilhar, divulgar com os amigos fãs de Godzilla, Tokusatsu e miniaturas. Convido para seguir quem ainda não segue o canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.